E eu converso agora com o comandante do 20º Grupamento de Bombeiros, o Tenente-Coronel Kerlis Ribeiro de Camargo. Bom dia, Coronel, tudo bem? Muito bom dia, é um prazer imenso. Prazer é nosso, Coronel, muito obrigada. Coronel, o que motivou esse incêndio que consumiu esses 45 hectares de Mata Atlântica? O fator exato é difícil da gente precisar, mas existem alguns fatores que a gente faz presunção. As pessoas utilizam o fogo como forma de limpeza. Então ela usa para limpar o seu terreno. É aquela pessoa que põe fogo num montinho de folhas, né? Geralmente é isso. Exatamente. Aí, de repente, existe a entrada de um vento, o fogo aumenta de tamanho, a pessoa perde totalmente o controle e esse fogo se alastra, vai embora. E depois o controle é muito complicado. Depois que ele se alastrou, o controle é muito complicado, como foi o caso desse incêndio aí. Correto. Bem, e há outros fatores também, né? Nós conversávamos aqui no intervalo, o senhor me falou que até uma garrafa de vidro pode provocar um incêndio. Pode sim. Ao ser lançado uma garrafa, ela pode formar cacos. Esse caco, ele pode ter um ângulo com o sol e ser transformado numa lente de aumento, aumentando a intensidade do sol e passando o fogo para uma folha que estava embaixo dessa garrafa. Ele aumenta o calor e acaba provocando fogo. Provocando um incêndio. Então, uma garrafa, existe grandes possibilidades de incêndio por causa de um caco de vidro. E também aquele cidadão que joga bituca de cigarro, na rua, em qualquer lugar, isso também provoca, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Coronel, então, na realidade, são maus hábitos do cidadão que acabam provocando aí danos irreparáveis, né? Porque conforme a gente conversava, são 45 hectares de Mata Atlântica que não voltam mais. Não volta. Ela realmente volta, mas do jeito que ela era hoje, não volta mais. Porque ela foi formada com auxílio de pássaros, foi com auxílio de animais, de insetos, né? Que já não vão estar mais nessa outra formação. Então, realmente, ela volta, mas não vai ser exatamente igual ela era agora. E volta se não tiver ação do homem também, né? Se não tivermos outros, exatamente. Agora, Coronel, vocês têm estatísticas, vocês têm dados de quantas áreas foram consumidas por fogo neste período de estiagem? Entre 24 de maio até ontem, nós tivemos 450 focos de incêndio na região de Araçatuba, que pega toda a região, Penápolis, Birigui, Pereira, Ilha e Andradina. Então, 450 focos. Dessa região queimaram-se 230 hectares. 230 hectares, é uma área razoável, né? Muito razoável. Dá para a gente ter uma ideia, assim, quantos campos de futebol essa área corresponde? Dá para a gente ter uma ideia? Não consigo calcular, mas é uma área grande, vários né? campos. E em relação ao ano passado, pelo que o senhor tem percebido, houve um aumento ou esse número é estável? Não, por incrível que pareça, diminuiu. O ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos uma quantidade maior de focos. E há alguma razão para isso? Nós tivemos chuva no mês de julho. Ah, tá. Isso, chuva no mês de julho, os mais antigos informam que há 20 anos não chovia em julho, como choveu esse ano. Nós tivemos uma chuva, né? Uma chuva assim, de pequena proporção, digamos assim, né? Mas choveu. Né? E então, isso ajudou, então? Ajudou a retardar o início dos incêndios em mata e mata. Coronel, o que as pessoas podem fazer para evitar, né? Além de não praticar esses hábitos que o senhor citou, né? Jogar o cigarro, a bituca do cigarro no chão, jogar vidro, queimar folha no quintal de casa ou na frente de casa. Tem muita gente que junta folha na frente de casa e coloca fogo, né? Acaba sujando mais do que limpando. O que mais que a população pode fazer para colaborar? Então vamos começar pelo fogo que as pessoas colocam, usam como limpeza. Isso não pode, isso é crime. Se a pessoa for pega colocando fogo, ela pode ser presa. É um crime ambiental? Um crime ambiental. Ela pode ser presa colocando fogo. É pena de reclusão mesmo? Pena de reclusão. Né? Então, é dado voz de prisão e ela vai ser presa por causa disso. Então, se alguém flagrar, é só ligar para a polícia? Só ligar para a polícia. 190 na hora. A pessoa tem que ser pega em flagrante delito, ela vai ser conduzida à delegacia, onde vai ser feito o procedimento para a sua prisão. E só assim talvez aprenda, né? E ela não sabe.
se ela colocar fogo num pequeno espaço, esse fogo ele pode ser lançado para uma distância grande. Uma folha incandescente, ela pode subir, ela pode descer em outro lugar e espalhar esse fogo. Então, primeira recomendação, nunca utilize fogo como forma de limpeza. Nem no sítio, nem na chácara, nem num terreno baldio aqui na cidade. Até porque isso vira fuligem também, né? Exatamente. Se espalha, não vai limpar porcaria nenhuma. Ninguém está ganhando, ninguém está ganhando, todos estão perdendo. Né? Na realidade, é preguiça, né? De preguiça de juntar as folhas, de colocar, de jogar no lixo, né? Exatamente, colocar num saquinho. E dar o depósito correto, né? E nós temos que manter os nossos terrenos, principalmente aqui na cidade, terreno baldio, tem que ser mantido limpo. Mas limpo de que forma? As laterais do terreno, 4 metros da lateral, ele tem que estar raspado, tem que estar na terra. Por quê, coronel? Para não existir a chance de propagação de incêndio. Não é só estar limpo de sujeira, ele tem que estar limpo, impossibilitando que, se por acaso acontecer alguma coisa, esse fogo se propague. Não pode ter grama, no caso, não, né? Ele tem que estar raspado, 4 metros toda a lateral do terreno tem que estar raspado, a parte interna de 2 metros tem que estar carpido, e toda a sujeira que ele não conseguiu jogar fora tem que estar centralizado longitudinalmente no centro do terreno. Se por acaso, se por uma eventualidade pegar fogo, só vai pegar fogo no centro do terreno. Esse não vai ter problema de se espalhar. E a mesma coisa acontece num sítio e numa chácara. Essa medida de segurança é muito interessante porque eu imagino que a maioria das pessoas não tenha conhecimento disso. Não. Essa medida, ela é prevista em lei ou é uma norma, é uma especificação que o Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a adotarem? Não, ela não está em forma de lei aqui na nossa região. Até poderíamos pensar nesse aspecto. Mas é uma medida de segurança, né? Ela está baseada em normas, né? São normas de segurança. Né? Correto. Isso aí, tanto para terreno quanto para sítios e chácaras e tudo mais. Então, que sirva de alerta aí, gente. Manter o terreno limpo, mas livre de grama, na terra, nas laterais, 4 metros, 4 né, metros, coronel? 4 metros raspado e 2 metros carpido. E só deixar a parte central para colocar algum tipo de sujeira, se for o caso, se não conseguir remover. Tá certo. Bem, vamos voltar um pouquinho para esse fogo que consumiu aí a Mata Atlântica, parte da Mata Atlântica do Cautre. Vocês têm notícias de que animais também foram atingidos? Não temos, mas com certeza foram. Né? Né? Animais, pássaros, insetos, porque o calor irradiante desse incêndio é muito alto. O calor irradiante é muito alto. Então, não precisa de estar exatamente na presença do fogo. Estando próximo do fogo, já sofre... E tem a fumaça também, né, coronel? A fumaça também. A fumaça é altamente tóxica, né? Muito tóxica. E vocês levaram quanto tempo para controlar esse fogo? A bem da verdade, a gente considera isso aí como não findado ainda. Ah, é? Existe a possibilidade de retorno. Porque ainda pode haver focos, é isso? É só o tempo dar uma mudada e com aparecer vento... O vento ele vai voltar ao incêndio através das brasas que permanecem lá. Então, nós não consideramos uma ocorrência terminada. Então, vocês estão em alerta Nós ainda. Estamos em alerta. Nós tivemos uma ação diferenciada nessa ocorrência, que foi o auxílio do helicóptero, né, o helicóptero da Polícia Militar. É algo muito interessante, porque o helicóptero ele consegue acessar os locais em que o bombeiro não tem acesso algum. Né? Então, sim, foi muito bom e foi muito útil, e a gente vai fortalecer esse relacionamento com o grupamento aéreo, né, para nos auxiliar sempre que necessário. Agora, coronel, eu gostaria de tocar num assunto também, só para voltar na questão dos animais, realmente o senhor disse que possivelmente eles devem ter sido atingidos, e tem uma foto publicada na página B1 da Folha da Região de hoje, que mostra exatamente um macaco procurando abrigo para escapar das labaredas. Uma cena que emociona, né? Porque uma judiação, um macaco indefeso, né? Que morava ali na mata, acabou sendo vítima desse incêndio, estava ali em meio ao incêndio e procurava abrigo para se proteger. Agora, um outro assunto, coronel, que também é frequente, são as queimadas
na cana-de-açúcar. Queimadas consideradas ilegais, porque quando a umidade relativa do ar está muito baixa, né, quando ela chega aos 20%, ela fica proibida em qualquer parte do estado de São Paulo. Isso é uma legislação estadual. Certo. Mas o que a gente percebe é que mesmo com a proibição, tem uma queimada aqui, outra queimada ali, e a maioria é classificada como criminosa. Mas cá entre nós, eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas quem sou eu para acusar, né? Mas isso também é muito comum, né, Coronel? É muito comum. Tanto cana quanto esse incêndio, a participação do homem é muito forte, né? Isso aí não acontece sozinho. Então. Não acontece sozinho. Esse incêndio não acontece sozinho. A participação do homem é muito forte. O homem agindo ou por culpa, ou com dolo, existe a participação direta do homem. Exatamente, porque o fogo não chega sozinho, gente. Realmente. É muito difícil, é muito difícil. Pois e a gente fica inconformada, né? Porque essas queimadas, principalmente nas áreas de plantio de cana, elas são um absurdo, porque elas realmente têm que ser proibidas, né? A gente tem dificuldade para respirar, os olhos da gente ardem, as narinas ardem, fica difícil fazer exercício físico nesse período de estiagem prolongada. Então as pessoas realmente têm que colaborar, né, Coronel? Tem que colaborar e tem que ter consciência, né? Porque é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Na verdade, na cana também ninguém ganha com isso. Ninguém ganha, né? Realmente atrapalha o ar, sujeira que espalha para todo o local, né? Respiração nossa que fica horrível. Ninguém ganha com isso. E tem que se respeitar, né? Se não pode queimar, não pode queimar. Exatamente. Então, Coronel, muitíssimo obrigada. O senhor quer fazer mais alguma observação? Dar algum alerta aqui para a população? Vamos... Só nos colocando à disposição, né? Em precisando, basta acionar o telefone 193. Não utilize fogo para limpeza de nada. Fogo não é para isso. Para limpar o terreno, para limpar o quintal, para limpar o sítio, para limpar a chácara. Não use fogo. A gente pode perder o controle e pode acontecer um desastre. E como o coronel disse, é crime, né? Crime. Utilizar o fogo para, entre aspas, limpeza. Porque, na minha opinião, isso suja muito mais do que limpa. Sem dúvida nenhuma. Coronel, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Estamos à disposição.